Você já reparou que quando anunciam que a Petrobras reduziu o preço nas refinarias, a queda que aparece na bomba é pequena ou às vezes nem existe? Por que quando o barril de petróleo cai no mercado internacional e o dólar recua, o que chega ao consumidor demora a cair, mas quando sobem, a reação é imediata? Será que existe uma rede de interesses que transforma o combustível em lucro fácil para poucos, enquanto milhões pagam a conta no posto? E se eu te disser que não é só o mercado ou a tributação, mas um conjunto de falhas e interesses sobrepostos que acabam virando lucro concentrado para alguns? No Brasil, falar de máfia da gasolina mistura três coisas diferentes: cartel e práticas anticompetitivas no varejo, decisões estratégicas e comerciais de uma grande estatal e a presença, em alguns casos, de organizações com atuação criminosa que lavam dinheiro ou usam postos como frente. Cada um desses elos tem sua própria lógica, mas o resultado prático para o consumidor é parecido: preços distorcidos, falta de transparência e pouca responsabilidade. Comecemos pela ponta mais óbvia, o varejo. O preço que você vê na bomba inclui a margem do posto, custos de logística, transporte, armazenamento e impostos estaduais e federais. E aí entra um detalhe que muita gente ignora: os impostos, ICMS, PIS, COFINS, CID, pesam muito e variam por estado, criando ambientes onde a margem e a elasticidade permitem manipulação ou coordenação entre postos. Quando redes de postos ou grupos regionais combinam preços ou dividem áreas de atuação, isso reduz a concorrência e eleva o preço para todo mundo. É o funcionamento clássico de um cartel. Mas o varejo sozinho não explica tudo. A empresa que produz e refina tem escala e define preços de referência nas refinarias que impactam toda a cadeia até o consumidor. A política de paridade internacional, ajustar preços conforme cotações do petróleo e do câmbio, faz com que variações externas entrem diretamente no cálculo. Porém, a estatal também faz ajustes pontuais e anúncios de redução que na prática demoram a chegar ao consumidor final, gerando a sensação de que a queda não chegou na bomba. Há ainda um terceiro e mais sombrio capítulo: o envolvimento de organizações criminosas na cadeia de combustíveis. Investigações e operações policiais nos últimos anos mostraram que grupos organizados ampliaram sua presença no setor energético, controlando postos, usinas e empresas de logística como forma de lavar dinheiro e gerar receita estável. Esses casos transformam o problema econômico em também um problema de segurança pública, porque postos e empresas do setor passam a ser instrumentos de movimentação financeira opaca. O que mantém esse sistema funcionando mesmo quando aparece na mídia? Primeiro, a complexidade do preço. Com vários tributos, margens e intermediários, é difícil para o consumidor médio entender por que o litro custa o que custa. Segundo, a fragmentação institucional. Fiscalização é dividida em várias esferas: agência reguladora, PROCONs, estados e órgãos de defesa da concorrência, uma dispersão que deixa lacunas. Terceiro, informações assimétricas. Distribuidores e postos têm dados operacionais, estoques, prazos de compra, contratos, que o consumidor não tem, e essa opacidade facilita justificativas convenientes para não repassar reduções. Vamos olhar para as consequências práticas. Margens artificiais e conluios prejudicam a concorrência e afetam empresas que competem de boa fé. Para a economia, preços altos do combustível pressionam inflação, frete e logística, elevando o custo de vida. Para as famílias, o efeito é imediato no bolso. E quando o setor vira fonte de lavagem e financiamento de organizações criminosas, a sequência é ainda mais grave: evasão fiscal, financiamento de atividades ilícitas e enfraquecimento institucional. Esses efeitos combinados mostram que o tema vai muito além de manchetes, é uma questão estrutural. Como se desarticula uma máfia que mistura empresas, cartéis e crime organizado? Não existe fórmula mágica, mas há caminhos claros: investigação econômica aprofundada, forense de preços e contratos para detectar padrões de coordenação, fiscalizações integradas entre órgãos reguladores, fiscais e forças policiais para rastrear fraudes e lavagem, maior transparência na formação de preços
divulgação mais rápida de mudanças nas refinarias, controle de estoques e prazos de repasse e reformas tributárias que reduzam a opacidade criada por impostos estaduais e federais sobre cada litro. Além disso, decisões corporativas devem caminhar acompanhadas de mecanismos que garantam previsibilidade e evitem o aproveitamento especulativo por intermediários. Também existe o componente político. Mudanças na gestão ou na política de preços reverberam em toda a cadeia e mudam comportamentos. Por isso é importante que a regulação e a investigação tenham independência técnica e força institucional para atuar sem interferências que possam proteger interesses privados. Punições efetivas e precedentes claros contra cartéis são um dos meios mais eficientes de reduzir a reincidência. E o que você, como consumidor, pode fazer? Há limites. Regulação e investigação são responsabilidades do Estado, mas ações individuais e coletivas ajudam. Fiscalizar preços locais, anotar discrepâncias, usar aplicativos e sites que comparam preços e registrar reclamações em órgãos de defesa do consumidor. Denúncias bem documentadas podem virar pistas para investigações e aumentar a pressão pública por transparência. Movimentos de consumo organizado e jornalismo investigativo também são peças-chave para expor padrões que, isolados, passariam despercebidos. Um olhar histórico e recente reforça essas suspeitas. Já houve casos e processos que puniram coordenação e práticas anticompetitivas no setor, e operações policiais mostraram o investimento do crime organizado em pontos da cadeia, com consequências econômicas e de segurança pública. A recorrência desses sinais justifica a prioridade que órgãos de defesa da concorrência e fiscalizações vêm dando nos últimos anos. Outro ponto crítico: reduções anunciadas na ponta de produção nem sempre se traduzem em queda proporcional na bomba. Analistas e jornalistas documentaram esse desalinhamento e isso costuma se transformar em matéria-prima para investigações e ações regulatórias quando há coordenação institucional para atuar. Soluções práticas passam por integração entre órgãos reguladores e de fiscalização, mais transparência na formação do preço e reformas tributárias que retirem da tarifa estadual e federal o efeito de caixa escuro sobre o litro. Do lado do cidadão, fiscalizar preços, usar comparadores e denunciar irregularidades pressionam por concorrência real. Em suma, descriptografar o preço da bomba é o primeiro passo para enfraquecer quem lucra com a opacidade. No fim, não é só economia, é cidadania. Quando governos, reguladores e sociedade atuam em conjunto, reduzem-se janelas para cartéis e infiltração criminosa. Exigir relatórios públicos sobre estoques, prazos de repasse e mecanismos de auditoria nas cadeias de distribuição ajuda a reconstruir confiança. Documente preços locais, compartilhe com coletivos de defesa do consumidor e cobre dos seus representantes políticas claras contra conluio e evasão fiscal. A mudança começa por informação e ação.